Estou com muita dúvida ainda. Eu vim de São Paulo, meu. Não lembro não, só leio relato aí que teve ET aí, que baixou. Não lembro não, só leio relato aí que teve ET aí, que baixou o santo na terra, caiu rosa, tremeu o chão. O cara tava em campo e falou que não sentiu nada. Do meu lado aqui tá o meu colega de Campo Grande News, Paulo Nonato, Feijão. Feijão, e aí? Tremeu o chão, você que estava aqui trabalhando no jogo? Explica pra gente aquele dia. Tremeu o chão, não. Não teve chuva de flores, nada disso. Não teve correria na arquibancada também não, como muita gente diz. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de papo é de quem não esteve aqui e que quer participar da conversa, né? Porque não teve nada disso não. Eu era repórter da Rádio Cultura de Campo Grande e do Jornal Correio do Estado. Eu estava atrás daquela meta, atrás daquele gol, né? Quando eu vi aquele objeto que não consigo saber exatamente o que seria aquilo até hoje, surgindo ali em cima da marquise. E até hoje, 35 anos depois, sinceramente, as pessoas me perguntam, você me perguntou o que era aquilo. Não dá para saber, não dá para te dizer. Era um OVNI. A imagem que eu tenho daquele acontecimento, além daquele clarão surgindo ali na altura da marquise do estádio, o Cocada, né? O Cocada exatamente aqui, de frente para você, ele estava exatamente aqui. No seu lugar, assim, numa distância próxima também, estava o árbitro José de Assis Aragão. E eu estava lá atrás do gol e tenho isso na minha mente, como se fosse agora, o Cocada olhando para cima, o jogo em andamento, o Cocada olhando para cima para ver o que era aquilo. Estava bem acima dele, do Cocada e do árbitro José de Assis Aragão. E bem próximo aqui, bem por aqui, estava o lateral esquerdo do Vasco da Gama, o Pedrinho. Né? Então esse é o lance que eu tenho na minha cabeça. Né, daquele momento, são esses lances que eu tenho. Aí eu ficava olhando, eu como repórter, né, atrás do gol, e você tem que ser muito rápido, né, na tua percepção, né, do que poderia ser aquilo, porque o narrador poderia chamar, né, pedir informação. Então você fica caçando o que pode ser aquilo, né? Então houve a pergunta para mim, né? O que aconteceu? Eu falei assim, ó, não sei dizer. Então, e a resposta continua sendo. Continua mesmo 35 anos depois. 35 anos depois. Eu não sei dizer o que pode ter sido. Não sei dizer, né? Um dia de jogo importante, estádio cheio, o Operário jogando maravilhosamente bem, né? Porque era um time que ganhava dos grandes e dos pequenos também. Hoje está difícil de ganhar dos pequenos do futebol brasileiro, mas ganhava dos grandes e então aqui a casa estava sempre cheia, sempre né? lotada. Sempre lotada. E naquele dia não era diferente, o estádio estava lotado. Então o que eu posso dizer é que não dá para saber o que pode ter acontecido naquele dia. Se você insistir que eu diga o que eu acho que pode ter sido, eu digo que só pode ter sido um objeto voador não identificado, porque é inimaginável que qualquer equipamento aéreo, qualquer que fosse, ter aquela capacidade de fazer, qualquer que fosse, hoje não teria a mesma capacidade do que fez aquele objeto, aquela nave, ou sei lá o que era, naquele momento, porque com aquela capacidade de deslocamento, aquela capacidade de parar e se deslocar com tamanha velocidade, porque essa é uma imagem que eu também tenho muito clara, o momento em que aquele objeto dá um arranque e some e desaparece, né? E evidente que todo mundo focado no jogo e continua focado no jogo, porque o jogo continua, né? Rolando, né? O jogo continuou e ainda o Operário ganhando o jogo, quer dizer, toda a atenção estava no jogo. Gravado, né? O estádio inteiro tinha uma torcida do Vasco da Gama aqui nesse canto aqui, ó, a torcida estava bem aqui, ó. E aí era uma torcida pequena, né, do Vasco da Gama. O estádio inteiro era Operário, 99%. E aqui, dois gomos desse aqui, eu acredito, dois gomos, que a gente chama de gomos aqui, com torcida do Vasco da Gama. Com faixas, tinha faixas de torcedores do Vasco da Gama aqui. E o resto tudo era Operário, né? E com o jogo em andamento, o Operário ganhando o jogo. Então a tua atenção não é para isso naquele momento, a atenção é para o jogo, né? Eu como profissional trabalhando na cobertura do jogo, né? E então acho que foi assim um acontecimento para
para ficar na história como algo indecifrável.